não sou professora, eu sou uma batalhadora de relações públicas, sou uma trabalhadora, como vocês são ou serão. Tá? Então, eu queria falar para vocês um pouco sobre o que a gente faz no dia a dia de relações públicas pela marca. Você vai me ajudar? Então, vamos lá, gatinha, vamos lá. Então, vamos... primeira coisa, pode passar tudo, pode... Se eu coloquei essa coisa de botar uma frase por uma, assim, você me desculpa, porque isso é péssimo. Na verdade, assim, como nasceu e para que nasceu as relações públicas? Para diminuição de conflitos. Conflito faz parte da história do ser humano e, como história do ser humano, parte da história das empresas. Então, as relações públicas, eles nasceram com essa importância de compreender os stakeholders, entendê-los e falar a língua deles. Talvez o relações públicas dentro de uma instituição seja aquela pessoa mais poliglota possível. Não porque fala alemão e sânscrito, mas porque tem que falar a língua dos stakeholders. Quanto mais complexa a organização, mais stakeholders. Mas eu trabalho ali numa ONG do bairro, cuidando dos cachorros vira-latas, eu tenho poucos stakeholders? Não. Você tem tantos quantos eu tenho numa sociedade com 13 mil colaboradores, 12 unidades, hospitais públicos, enfim. Desde 1990, a gente fala muito, né, se usa muito as relações públicas como instrumento de divulgação. Antes, as relações públicas tinham um papel de estar lá do lado do presidente, como se fosse um aspone, andando para lá e para cá. E depois ele começou a ser envolvido, o marketing descobriu as relações públicas e falou, eu vou usar esse cara que sabe falar a língua de todo mundo para divulgar a empresa. E aí começaram-se os esforços de branding, né? Que é uma coisa, eu coloquei ali, é o esforço eterno. Os esforços de branding são todas essas ações que a professora Anne mencionou, que são usadas muito para vender as marcas. Okay? E aí surgiu o conceito de brand equity. Pode passar. Depois, hoje, Mirtes, tá? Não é um conceito da literatura, eu gosto de dizer que o relações públicas, ok, que ele trabalhe com branding, mas o publicitário trabalha com branding, os jornalistas dentro da organização trabalham com branding, todo mundo tem que servir ao branding, como a professora Anne disse. O Relações Públicas, ele tem uma missão, da mesma forma que ele era lá atrás, aquele cara que era o único que sabia falar a língua de todo mundo, ele tem uma missão que é guardar a reputação da organização. Eu diferencio reputação de branding. Reputação é muito mais do que branding. Tá? Então, desde que a gente começou a trabalhar, a gente usa o Relações Públicas como um cara que faz a diminuição dos conflitos no chão de fábrica, com os funcionários, trabalha a comunicação interna, faz com que os acionistas tenham maior confiança naquela marca, a comunidade apoie a organização, a gente tenha menos ações contrárias. Aí eu digo, tanto, não entendam só como ações judiciais, mas como ações, forças contrárias, os famosos detratores. Uma boa relação com a imprensa também está na mão do Relações Públicas. E a palavra de ordem do Relações Públicas, desde que nós começamos a trabalhar, é legitimar. Se eu vou lançar um sabão em pó, o que o Relações Públicas tem a ver com isso? Ele tem que legitimar esse uso, essa marca, esse produto e esse conceito. Tá? Vocês devem já ter tido essa experiência quando você chega em algum país fora dos Estados Unidos e fala que você é um Public Relations ou você estuda Public Relations. No ato, a pessoa fala, esse cara fala com a imprensa. Tá? Essa é
uma marca que ficou muito ali tingida nos profissionais de relações públicas. Porque, durante muitos anos, a gente dependeu unicamente da imprensa para legitimar uma marca. Isso, décadas, né, foram assim. Hoje, não. Hoje, eu tenho o meu próprio conteúdo, eu tenho produtores de conteúdo que não são a imprensa, como blogueiros, pessoas no Instagram que têm milhares, milhões de seguidores. E, enfim, eu tenho outros públicos, mas durante décadas, vocês têm que imaginar que a única pessoa com quem eu tinha para me fiar era a imprensa. Então, divulgar as boas intenções e as notícias de uma organização para os públicos todos era uma estratégia de marketing. Foi aí que as relações públicas deixaram de ser aquele assessor que ninguém entendia muito bem, que andava do lado do presidente, e foi incorporado aos departamentos de marketing como uma ferramenta mesmo do marketing. Eu trouxe aqui uma noticiazinha, isso é velho pra caramba, tá? É que, como a professora Nicole disse que eu tenho 26 anos de carreira, então eu quis provar que eu era mesmo velha. Isso daqui, no tempo que eu trabalhava no Sírio-Libanês, eu quis mostrar para vocês como é que é o trabalho de imprensa para legitimar. Isso daqui é uma notícia de marketing, divulgação de nova unidade. Tá? Eu poderia ter feito um anúncio. Poderia e deveria ter feito, que a gente na época não tinha dinheiro, mas deveria ter feito um anúncio para divulgar. Só que quem é que legitima aquele anúncio que eu comprei na página? Um jornalista que vai lá, vai conhecer, vai falar de mim, vai falar do que encontrou e etc. Então, eu trouxe uma notícia só para muito focada nessa estratégia do marketing. E essa também, olha que lindo, também é velho pra caramba, o menino está fazendo 18 anos já. Quem é que descobre, joguinho dos 7 erros, quem é que descobre a estratégia de marketing nessa matéria? Da Caras, eu nem lembro do que é, acho que era Caras. Fralda Pampers, porque eles foram tão sutis, né, gente? Né? Mega sutis. Gente, tem relações públicas aí. Relações públicas não está só na pessoa que vendeu a pauta. Até porque ninguém vendeu a pauta. Quem vendeu a pauta foi a própria cantora. A estratégia foi outra. É outra maneira do relações públicas ser usado como ferramenta. Pode passar. Bem, e aí eu queria falar um pouco sobre nós que fazemos saúde. A Anne faz saúde também, né? Então, a gente tem uma puta... Desculpa, posso falar palavrão? Vocês já viram um jornalista que não fala palavrão? Eu conheço jornalista que não fala palavrão. Para eu transmitir uma informação, e a minha informação... Não estou dizendo que a do Sabão em Pó não tenha responsabilidade. Tem muita responsabilidade na mão de todas as organizações. Mas eu trabalho com saúde, que é um bem muito precioso. Eu trabalho com vida. Para eu passar uma informação, eu tenho que, antes de tudo, ser legítimo dentro da imprensa. Eu preciso construir um relacionamento. Então, é muito fácil vocês abrirem um jornal hoje e falarem assim, e lerem lá que o Zika já não faz mais tantas vítimas, teve uma queda de 90%, de acordo com a doutora Rita Matos, do Einstein. Nossa, se a doutora Rita Matos... Vocês sabem quem é a doutora Rita Matos? Essa mulher que adotou esse nome Rita Ribas, ela não tinha esse nome, não. Você acredita, porque você fala, porra, o Einstein que falou, então é verdade, né? Porque eles entendem de saúde. Só que, como é que eu cheguei a fazer com que um jornalista fosse escutar o meu médico e este médico fosse sinônimo, o nomezinho dele lá, ninguém quer saber se é João da Silva, mas ele é do Einstein, fosse sinônimo de verdade, né? Esse trabalho todo, ele tem menos a ver com essas estratégias de marketing. Ele tem a ver com estratégias de relacionamento. Aí eu volto lá no nascimento do Relações Públicas, lá na Light,
que ficava andando do lado do presidente, compreendendo os stakeholders. Tá bom? A mídia é ela quem legitima as pessoas, os nomes, as organizações, as marcas. E é por isso que eu tenho que me relacionar com ela de uma forma verdadeira e entregando valor para aquilo que eu faço. Quando eu digo me relacionar com um jornalista, não é eu mandar flores no aniversário e mandar jabá quando eu lanço um produto. É eu entregar para ele verdade. Eu entregar para ele algo em que ele possa confiar. E essa relação é minha e é da organização. É minha enquanto profissional e é minha enquanto profissional de uma organização. Isso, a grande vantagem de ser relações públicas e, por um tempo, você se identificar com um determinado mercado, é que você cria essa responsabilidade. Você leva isso dentro do seu mercado, né? Então, se eu for trabalhar hoje em outro hospital, eu já passei por alguns hospitais. Se eu for trabalhar em outro hospital, eu levo comigo boa parte disso, né? Eu não deixo, isso não fica para trás. Isso é uma coisa muito importante do profissional de relações públicas. Só um conceito, né? Brand equity é o ativo intangível que corresponde a um valor psicológico e financeiro da organização. São só 2 exemplos de empresas que trabalham branding muito bem, que são a Nike e a Coca-Cola. Esse brand equity, que é avaliado, inclusive, na Bolsa de Valores, né, parte do valor das ações, ele é medido, é mensurado em torno de brand equity também. É só para vocês entenderem o quanto o branding ele é importante. Mas eu vou perguntar para vocês, agora é opinião pessoal, tá? Não tem certo e errado. O quanto a Nike, que não tem uma fábrica, não tem um predinho próprio, e um branding extremamente forte, o quanto ela tem de reputação? Quem arrisca? Eu vou escolher alguém para falar, hein? Ninguém arrisca falar o quanto tem? O que vocês acham, não é o que a gente... Não tem certo e errado. Fala. Você, linda, fala que você... Isso, você. Você acha que tem muita? Vocês se lembram de uma notícia... Não sei, vocês não sei, eu sou velha, não sei se vocês vão se lembrar, vocês já tinham nascido. De que a Nike usava trabalho escravo infantil nas fábricas do... Sim. Você acha que isso abala a compra de tênis? Mas abala o valor das ações. Abala. Abala o valor das ações. Entendeu? Então, assim, eu posso não deixar de comprar. Eu deixei de comprar há muito tempo tênis de N marcas por causa dessa história do trabalho escravo infantil. Então, nem sempre branding e reputação andam juntos, tá bom? Só para vocês pensarem, tá? Não tem certo e errado, não tem solução. Então, vamos lá. O RP é, sim, uma ferramenta fundamental para o trabalho de branding. O RP é o guardião da marca, ele tem que usar a opinião pública a favor da marca, é ele quem trabalha essencialmente isso. Antigamente era fácil demais, a opinião pública estava sentadinha nas redações das TVs, dos rádios e dos jornais. Hoje não é mais fácil, porque a opinião pública está sentada em absolutamente qualquer lugar, inclusive num sofá, na sala, entendeu? Na frente de um computador, de um celular, e a opinião pública está lá. Eu não posso independente de se eu respeito ou não, ela é opinião pública. Trabalhar a imagem forte e resguardada para você ter menos riscos frente à crise. Menos riscos. Não existe risco zero frente a uma crise. Dado o problema das criancinhas costurando tênis da Nike. E uma imagem forte, às vezes, depende do meu produto, eu estou falando de uma organização de serviços, saúde e tudo mais, a imagem forte te garante menos investimento em publicidade, menos investimento
em anúncios e tudo mais. Claro que não é assim com as Casas Bahia, nem é assim com o Omo. Eles precisam da publicidade para vender. É outra relação. Já que eu falei em crise, eu gosto sempre de usar esse slide. Eu usei lá. Cadê as minhas amigas que estavam lá no Morumbi? Não tem ninguém. Eu gosto de usar esse slide porque as pessoas não materializam o que é uma crise. Quando a gente fala em crise para uma pessoa, e eu estou falando de pessoas que estão dentro da organização, as pessoas acham assim que a crise é uma coisa muito longínqua, muito intangível. E, na verdade, crise, ela está o tempo inteiro do nosso lado. A crise é de este ar-condicionado despencar na cabeça do cidadão ali, e a gente tem que parar tudo e levar ele para o hospital, e alguém vai postar no ato que a FMU deixou cair o ar-condicionado na cabeça do camarada, até o meu presidente, Deus me livre, ser preso. Né? O nome dele estava lá na lista do Fachin. Deus me livre. Então, isso tudo é crise. Então, aqui, só para vocês verem o quanto é tangível. O que é importante para sobreviver nesse mar? Informação, como a professora Anne disse. O Relações Públicas, além de saber todas aquelas línguas, ele tem que ter muita informação. É ele quem tem que conhecer quem estaciona o carro no hospital. É ele quem tem que saber qual é o princípio ativo do sabão em pó. É ele quem tem que saber se é criança, adolescente, velhinho, ou o que está lá na Namíbia costurando o tênis. É obrigação do RP saber isso. Conhecimento profundo do seu mercado. Não tem ninguém que deva saber mais sobre um mercado do que o Relações Públicas daquela empresa. Mais do que os técnicos, ele tem que saber. Porque quando ele vai falar com o jornalista não tem acesso ao técnico. Ele tem acesso a você. E é você quem tem que passar essa transparência, essa verdade, para que você possa traduzir o que você faz em reputação. E aí eu cheguei naquilo que eu gosto tanto de falar. Se o branding ajuda a vender, e ele é fundamental, é ele que garante guarda-chuvas de marca, é ele que garante que você possa lançar absolutamente qualquer formato, cor e cheiro de sabão em pó, desde que ele chame Omo. É o branding que garante que o Hospital Albert Einstein possa lançar produtos. Eu sou um hospital, mas eu posso lançar produtos. Posso lançar um aplicativo para gerir saúde. Eu posso lançar um aplicativo para gerir a caderneta de vacinas. Então, é o branding que garante essas coisas. É o branding que garante uma coisa que está sendo bastante discutida hoje, que é a compra pelo hábito. Hoje já se discute muito se as pessoas são fiéis à marca ou se elas são fiéis ao hábito de comprar. Independente disso, o branding ele está ali, independente de qual seja a conclusão que esses teóricos vão chegar. O que é que vão chegar? E o branding é extremamente importante para a gestão de parcerias. Né? Quando eu quero associar minha marca com outra, é a gestão do branding que dá esse tom. Entretanto, se eu uso o branding para vender, e ele é fundamental para isso, para a sustentabilidade da minha organização, é a reputação que a torna perene. Por isso que eu acho, na minha teoria, dentro da minha cabeça, porque eu nunca vou escrever nada sobre isso, que a reputação ela é a raiz. Por mais que cresça bonito o branding, mas se não tiver essa raiz, não tem o que crescer. A reputação é que faz com que você atravesse crises, que você garanta que várias coisas possam acontecer até a prejudicar a sua marca e você renasça. Vocês já devem ter ouvido falar de várias pessoas
que vão à falência, que desmontam seus negócios, que vendem suas empresas e tornam a fazer sucesso, tornam a construir novos impérios, novas lojas, novas coisas. Inclusive, competindo com o seu antigo negócio, simplesmente por causa da reputação dos seus nomes. Para encerrar, eu gosto também de dizer essas coisas com relação à crise de reputação, que a crise de hoje sempre embrulhará o peixe de amanhã. Sempre. Tá? Entretanto, a tua reputação é que vai garantir o tempo que você vai ficar nesse limbo. E como você vai se recuperar do limbo. Tá? Muitos cuidam da reputação, mas não da consciência. Por isso que eu vou voltar à primeira coisa que eu falei lá atrás. O Relações Públicas é quem entrega a verdade para a imprensa. Então, se você não tiver essa verdade para entregar, você não vai construir uma reputação. Essa frase não é de um Relações Públicas, é de um camarada um pouco mais velho que eu, que é o Padre Antônio Vieira. Tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Mirtes, pelas suas contribuições. Eu acho que da sua fala a gente pode extrair alguns pontos importantes, até para fazer um paralelo, introduzir a palestra do Rodolfo, que a gente vive um momento em que a gente tem diversos desafios com essa gestão de marca, né? Porque os nossos influenciadores, os nossos formadores realmente estão em todos os locais, em todo momento. Essa comunicação just in time, aconteceu uma coisa aqui, todas as pessoas sabem, então essa gestão de crise ela precisa ser bem estruturada, ela precisa, o Relações Públicas ele precisa estar bem engatilhado para qualquer situação. E a questão da reputação hoje, enquanto no passado as empresas eram responsáveis pelas suas reputações, hoje a gente consegue emprestar um pouco dos influenciadores, né? Como a gente vai discutir nas próximas palestras, os influenciadores digitais, eles falam por uma marca e tem toda uma legitimidade daquilo de uma forma espontânea e dependendo do que ele fala, pode ser positivo ou não para a tua marca. É um grave risco essa associação. Então, assim, realmente, branding faz isso. Branding faz isso, associação de marca, de parceria, emprestar voz, né? voz das blogueiras, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. É uma linha muito tênue, muito né? Tênue. Entre o dar certo e dar muito errado. Você precisa ter a sua reputação, independente, porque essa blogueira pode escorregar, entendeu? Então você tem que ter a sua reputação muito forte. Assim, ninguém tem culpa de se associar a ninguém, né? Mas a gente precisa ter o seu resguardo sozinho. Exatamente. Agora eu passo a palavra ao Rodolfo. Muito obrigada. É um instrumento muito avançado, preciso aprender. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, professora Rita, todo mundo aí que esteve envolvido na minha vinda. Se eu ficar rouco, é a terceira palestra do dia, então me perdoem. A Edelman, bom, eu sou o Rodolfo, né? Você falou do meu lado B, né? No teatro, na literatura, mas eu dirijo as áreas de branding e inteligência na Edelman aqui no Brasil e na América Latina. Nós estamos em outros países aqui na região. Eu sou responsável por essas equipes, né? Bom, eu sou um entusiasta do assunto. Fazia tempo que eu não falava só sobre branding, ainda mais juntando o RP com branding, fica melhor ainda. A Edelman hoje é a maior agência de relações públicas do mundo, né? Nós somos 6 mil profissionais, nós estamos em 67 escritórios em 33 países, né? Então, a gente tem um monte de exemplos, bastantes coisas que acho que são interessantes de compartilhar com vocês. E a ideia nessa conversa é tentar organizar um pouquinho o que a gente pensa sobre branding, como isso se relaciona com relações públicas, e, obviamente, despertar na cabeça de vocês mais e mais dúvidas para que a gente tenha material para conversar depois, né? Muito bem, mais do que relações públicas, eu vou falar da relevância, do papel, endossando aqui muitas das falas que nós já tivemos aqui no início do painel, sobre a relevância do que é marca, a marca como
um ativo, né, de qualquer organização, né, talvez um dos principais patrimônios ao lado das pessoas, né, que deva ser gerenciado, sobretudo por esse profissional que nunca foi tão importante, que é o comunicador, né, sobretudo numa sociedade em que a gente se comunica cada vez menos, né, a gente está cada vez menos aberto a ouvir o outro, né, a estabelecer diálogos, a criar vínculos, né, então dentro desse panorama, nunca foi tão importante refletir sobre esse assunto e principalmente sobre o papel do comunicador nesse panorama, né? Então, eu vou poupar ali de me passarem os slides. A primeira pergunta que eu acho que é fundamental para vocês que estão nesse curso, que estão estudando, estão se formando, tentando as primeiras experiências profissionais, é localizar a função de vocês dentro do nosso tempo, que é um tempo de absoluta incerteza, de efemeridade, de complexidade, né? Um mundo difícil de entender, um mundo complicado da gente entender coisas facilmente compreensíveis, né, dentro desse panorama. Uma das coisas fundamentais, aí eu vou puxar um dado global, muito interessante, que eu acho que faz total parte do que a gente está conversando aqui, que é esse gráfico. Imaginem que vocês estão numa festa, e nessa festa tem só aquelas pessoas privilegiadas que são o 1% mais ricos da humanidade. Essas pessoas, esses 1% mais ricos, vocês estão lá na festa junto com eles. E percebam que eles, em 2010, eles tinham 44% de toda a riqueza global. Depois, em 2011, eles tiveram um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E em 2015, esses 1% mais ricos do mundo têm 50% de toda a riqueza do planeta. Né? É um mundo extremamente desigual. Um mundo em que as pessoas não enxergam que há uma representação, nós, pessoas comuns aqui, cidadãos que estão, na verdade, fora dessa festa, a gente não se enxerga no sistema, a gente não se enxerga saúde, a gente não se sente representado. Quem espirra numa palestra não sente um saúde, né, de quem está falando. Então, a gente se sente muito pouco representado pelo governo, a gente se sente pouco representado pela universidade, muitas vezes, pela empresa, pela família, por todas as grandes instituições que moldaram a nossa sociedade, principalmente no século XX. Né? E a gente quer mudança. Né? A gente vê aí os debates, né, da reforma da Previdência, a gente vê marcas que pisam na bola, a gente não compra mais um produto ou serviço. Enfim, existe uma separação cada vez maior desse indivíduo, de nós como cidadãos, porque nós não somos apenas consumidores, a gente se afirma cada vez mais como cidadãos, né, com um poder cada vez maior de punir, né, quem não age de acordo com o que a gente espera, com quem trai a nossa confiança, né, que foi uma palavra que a gente já falou aqui a respeito. E, em um mundo cada vez mais desigual, o que acontece é essa separação. Né? A gente confia pouco no sistema, né? Não à toa a ameaça populista ela tem se tornado tão evidente no mundo, né? Porque a gente não enxerga mais o sistema capaz de responder às nossas demandas, a nossa vida não melhora, então vamos chutar o balde e eleger uma pessoa maluca que vem com promessas que nunca vão ser cumpridas. Né? A gente fala isso de governo, mas também pode acontecer com uma empresa, pode acontecer com outro indivíduo. Né? Então, é um cenário de perda de confiança. Né? Um momento em que a gente se sente muito vítima de injustiça, ainda mais num país em crise como o nosso. Né? E pior, falta de capacidade dos líderes empresariais, dos líderes governamentais, de dar uma resposta que a gente espera a esse problemão todo. Né? No mercado, quando a gente olha de uma forma um pouco mais focada no mercado, no ambiente empresarial, né, a gente tem uma pressão ainda maior. Além de toda essa incerteza, a gente tem inovações e rupturas que estão fazendo mercados desaparecerem. Né? Então, a gente vê o Uber, a gente vê agora, por exemplo, o segmento de carros autônomos. Pensem, se você tem carro autônomo, você pode ter caminhão autônomo. Se você tem caminhão autônomo nos Estados Unidos, daqui a pouquinho 3,5 milhões de caminhoneiros vão ficar sem ter o que fazer. Né? Quantos empregos, quantas atividades profissionais a gente vê desaparecendo, sobretudo pela força tecnológica. Né? E a técnica, ela muda cenários cada vez mais radicalmente. Né? Então, soma-se isso a tudo. A gente não se sente representado por empresas, por governos, por instituições. Os mercados vão desaparecendo, as profissões vão se ressignificando, e o que sobra de tudo isso é uma absoluta falta de segurança sobre o que virá pela frente. Né? Enquanto isso, a gente aqui, né, como eu falei para vocês, nós nos afirmamos cada vez mais como cidadãos, como porta-vozes de nós mesmos. Né? Na falta da gente se espelhar em alguém ou numa instituição, a gente se articula da maneira que a gente quer.
numa sociedade que a gente não aceita mais o manda quem pode ou obedece quem tem juízo. Né? Manda quem tem legitimidade, né? E não manda, na verdade, lidera conversas, lidera debates e segue quem acha que aquilo faz sentido. É um mundo... exatamente. É um mundo em que a gente luta muito mais por sentido, por coisas que fazem, que são relevantes, importantes para a gente, e menos pela imposição de alguém. Ninguém mais fica no sofá esperando o que o William Bonner vai dizer para saber o que é verdade ou o que não é. Né? Cada vez mais a gente vai atrás do que é real. Né? Então, basicamente, sintetizando um sentimento como esse. Né? Nós estamos no século XXI, mas as instituições estão no século XX. Qual que é o impacto disso sobre a gestão de marcas, sobre branding, né? Sobre as empresas? Tem uma pesquisa que a gente faz chamada Barômetro da Confiança, né? O Trust Barometer. É uma pesquisa que nós fazemos há 17 anos, em 28 países, com 33 mil pessoas, e a gente pergunta para elas, o quanto você confia, e o que é confiança? Confiança é complementar a reputação. Então, eu tenho uma reputação a seu respeito, por exemplo, a partir de ações que você fez do passado até o presente. Mas e o futuro? O futuro é confiança, que vem do latim fides, que quer dizer fé. Eu espero que aquele governante, aquela empresa, aquele líder, enfim, aquela pessoa, o grupo, vai fazer aquilo que eu acho certo para mim. E aí, se essa pessoa, ou se esse grupo, se essa empresa cumpre a promessa, né, como a gente já falou aqui, aí sim a reputação aumenta. E aí é uma escada que não para de subir. Quanto mais reputação, mais confiança, mais expectativa, maior desafio e por aí vai. Portanto, o papel de vocês sempre vai ser estratégico. Então, essa é a primeira boa notícia. E aí a gente perguntou no Brasil quantas pessoas confiam nessas 4 instituições. Aqui é comparando 2016 com 2017. Essa pesquisa a gente lança sempre no Fórum Econômico Mundial, lá na Suíça, e aqui no Brasil a gente lançou em março. 60% dos brasileiros confiam nas ONGs, né, de 0 a 100. 61% nas empresas. Por que nas empresas? Tem um monte de empresa aí envolvida com falcatruas, etc. Mas a gente enxerga as empresas. Nos últimos 15, 20 anos, a cidadania do brasileiro se deu mais pelo consumo ou pela melhoria dos serviços públicos? Pelo consumo, proximidade das marcas. Todo o processo de autodescoberta, de ascensão, né, do brasileiro se deu muito mais por meio do contato com o setor privado. Né? Então, a gente acha que as empresas são mais próximas, elas são mais ágeis para se adaptar às demandas do mundo, elas têm mais recursos, mais dinheiro, mais talentos, e por aí vai. Né? A mídia no Brasil, ela cai de confiança porque ela é sempre mensageira da boa e da má notícia. A gente, numa sociedade polarizada, fraturada, né, dificilmente algum meio ou alguém, algum veículo vai ser unanimidade entre nós. Né? E governo oscilou muito. Entre os 28 países que a gente pesquisa, o Brasil é o antepenúltimo, a gente só ganha de confiança no governo da África do Sul, 15%, e da Polônia. Né? Mais um jogo em que a gente perde para a Alemanha. Né? Bom, e em que pessoas a gente confia? Nós estamos falando de confiança. Confiança, gente, para as empresas, é um dos principais resultados, ou talvez sinônimos, relacionados ao brand equity, que a gente acabou de ouvir. Confiança, ao mesmo tempo, é um sentimento. Do que vocês vão cuidar como comunicadores? De relações, de vínculos, certo? Então, quanto mais forte a minha relação, sei lá, com o Banco Itaú, quando ele escorregar, eu vou dar uma segunda chance para ele. Agora, se eu tenho uma relação só funcional com o Banco Santander, por exemplo, ou seja, ele só me procura na hora de me vender alguma coisa, quando ele pisar na bola, aí que eu vou mesmo, eu vou trocar por outro. Né? Percebam, por exemplo, justamente essa história do Itaú. O Itaú ele é um banco que se comunica, dizendo que ele é digital, dizendo que ele apoia a educação financeira, que ele apoia a cultura, que ele apoia a bike, a mobilidade urbana. Enfim, ele briga com a Nike, ele briga com a Coca-Cola, ele não briga com o Bradesco. Porque hoje os serviços financeiros, os aplicativos, a inovação dentro do setor financeiro é tão rápida que daqui a pouco não vai ter mais conta, não vai ter mais agência, vai ser outra coisa. E o Itaú, espertamente, quer permanecer na cabeça das pessoas, independentemente do que ele oferece. Porque os produtos e serviços das empresas vão ser cada vez mais efêmeros. E o que vai sobrar na mente de cada um dos cidadãos é o quê? O que o Itaú representa como significado. Se ele faz essa lição bem ou mal, aí é uma outra história. Mas a tendência é essa. Não à toa, a gente falou aqui de Coca-Cola, a gente pode falar da Procter & Gamble. Coca-Cola extinguiu a sua diretoria de marketing. Não existe mais o diretor global de marketing na Coca-Cola. Existe agora um diretor de crescimento. Juntou-se à área de marketing e vendas porque se percebeu que só publicidade, só visibilidade, só um discurso sedutor não é suficiente para conquistar a confiança das pessoas. Por quê?
Porque a gente confia muito mais numa pessoa comum, ou seja, a gente confia muito mais entre nós, né, do que num discurso institucional, né? O CEO, o funcionário e um membro da alta gestão das empresas estão no mesmo pé de igualdade, né? Ou seja, a hierarquia se rompe e tudo se torna horizontal, né? Então, na hora de comprar um produto, um serviço, eu vou confiar mais em quem? No CEO da empresa falando, no funcionário, no diretor ou no amigo, no colega, na pessoa que está próxima, que usou e que é, sobretudo, do meu círculo de confiança. Quanto mais confiança existe dentro de uma empresa, menos as pessoas vão querer se matar na organização, né? Menos rixas vai haver. E, conforme a organização funciona melhor, menos ela vai custar para existir, porque ela não vai gastar tanta energia. Quanto melhor for a organização por dentro, e aí o branding é de dentro para fora sempre, como a gente está falando, mais e melhores experiências vão ser entregues aos cidadãos. Esses stakeholders vão perceber melhor a empresa. Essa empresa mais confiável, a gente estava falando de brand equity, uma ação do Google que custa $1.000, desses $1.000, $750 são puramente vinculados à percepção que se tem da marca Google, né? É puramente intangível. De $1.000, 750. Né? Então, quando a gente olha nesse sentido, quanto mais confiança uma marca tem para fora, melhor ela vai se relacionar com a imprensa, mais acesso ela vai ter a crédito, mais segundas chances ela vai ter quando ela pisar na bola, porque isso é inevitável, pisar na bola. Né? Mais consumidores ela vai atrair, mais receita ela vai ter, mais rentabilidade ela vai conseguir e por aí vai. Né? Então, é uma equação totalmente positiva para a empresa quando ela investe nessa percepção e não procura a gente só na hora que ela quer vender. Né? Quando a gente fala dessa esfera de decisão de compra, também olhando para a transação comercial mais especificamente, e na confiança no par, né, na pessoa que está do nosso lado, essa pesquisa que a gente faz chamada Earned Brand, que é um outro estudo que nós fazemos, 93% das pessoas no Brasil se informam com pares antes de tomar a decisão final para comprar um produto ou adquirir um serviço, e 81% efetivamente se inspiram neles. Então, vocês trabalham com vínculos, e vínculos têm impacto no negócio. Não é só escrever um relatório, tantas pessoas foram no meu evento, tantas pessoas viram meu post, não é? Tantas pessoas compartilharam meu conteúdo. Não é apenas isso. Isso é o meio do caminho para que as pessoas efetivamente recompensem uma marca, comprando dela, escolhendo trabalhar para ela, recomendando essa empresa para uma pessoa próxima. Não é? E essas moedas financeiras e não financeiras, vinculadas à reputação, à confiança, são fundamentais e vocês têm um papel fundamental, essencial, nesse contexto em que o mundo vira literalmente de cabeça para baixo. Né? Antes a gente tinha a pirâmide de influência em que uma elite determinava o que a sociedade ia seguir, ia falar e opinar. E hoje é o contrário. E essa elite de opinião e de poder está completamente, cada vez mais perdida no que se refere a estabelecer uma conexão conosco. Né? E aí se abre um hiato. A gente não acredita mais em quem está representando essas instituições. Então, não tem mais essa história, vocês devem ter ouvido já em B2B, B2C, né? É cada vez mais pessoa falando com pessoa. Né? Por trás de um logo, por trás de uma empresa, por trás de um CNPJ, de uma razão social, por trás de uma página no Facebook, existe uma pessoinha. Né? Existe um coração sensível também que quer falar com vocês. Né? Então, as relações são fundamentais. Por exemplo, a gente fala muito de Coca-Cola, de Nike, mas vamos falar de uma empresa que é nossa cliente do setor de aço. Né? Vocês não saem por aí todo dia, ninguém sai de casa pensando, opa, eu vou comprar 1 quilo de aço. Né? Mas essa empresa, ela vive o quê? De ter um bom relacionamento com engenheiros, com lojas de material de construção e por aí vai. Por muitos anos, ela foi a número 1 do mercado sem fazer esforço nenhum. Né? Não só no Brasil, como em outros países. Aí ela nunca investiu em relacionamento, nunca teve nem aí. E aí o que aconteceu? Chegaram chineses, chegaram concorrentes de outros países, falaram, eu ofereço aço mais barato, né? Aço mais barato, né, no caso. E aí, o que aconteceu? Perderam a liderança, porque as empresas chinesas, por exemplo, e outros competidores foram mais competentes e investiram no relacionamento. Investiram na qualidade do vínculo e não apenas procuravam essas pessoas na hora de vender ou na hora que estavam precisando de mais grana. Essa diferença é fundamental. Isso é novo, Rodolfo? Não. Agora vamos dar um exemplo da Nike. O terceiro funcionário da Nike, imagina o coitado quando a Nike, nos anos 70, era uma startup. O que ele tinha que fazer? Tinha que fazer mailing, tinha que desenhar tênis, tinha que levar malote no banco, enfim, imaginem,
né? Que coisa terrível era ser o funcionário número 3 da Nike. E uma coisa que ele fazia, sabe o que era? Além de desenhar os tênis, ele escrevia cartas, ele se correspondia por carta com os principais atletas de alto rendimento nos Estados Unidos, que na época consumiam Adidas, consumiam outras marcas, para saber do que ele precisava, que tipo de tênis podia ajudar mais ele na sua modalidade e tal. O que aconteceu? Na primeira Olimpíada, logo depois que a Nike foi criada, os atletas americanos surpreendentemente apareceram com tênis da Nike. Por quê? Porque esse camarada que ficou investindo no relacionamento se mostrou preocupado efetivamente com esses atletas e não quis apenas empurrar seu produto para eles. Então, isso não é novo. A tecnologia, ela cria muito pouca coisa nova. Ela dá escala a coisas que sempre estiveram aí, como coisas geniais como essa, como também a estupidez humana, né? Muito bem. Que tipo de empresa, então, conquista a confiança das pessoas? Se a gente está falando de marca, marca tem que gerar uma percepção positiva, uma percepção de credibilidade, né? Esse é o trabalho do Relações Públicas. Então, que tipo de empresa conquista a confiança das pessoas? Volta àquela história, isso é negócio. Quando você quebra a confiança, olha só a perda de valor de mercado da United depois que arrastou aquele médico do avião para fora. Ela perdeu em um dia 250 milhões de dólares do seu valor de mercado. Vocês têm 250 milhões de dólares trocados no bolso? Não, nem eu. É dinheiro pra caramba. Então, veja só o quanto eles perderam, né? A Volkswagen, quando fez aquela fraude nos testes lá de poluição, vocês lembram disso? Faz 2 anos mais ou menos. Perdeu 23% do valor de mercado. A Mitsubishi também fez a mesma fanfarrice e chegou nos seus valores menores de ação na sua história, mesmo admitindo o erro, porque não admitir é pior ainda, né? E aí, BRF, né, e JBS na carne fraca, elas perderam juntas 5 bilhões de reais em valor de mercado. Haja alcatra para pagar tudo isso, né? Então, estamos falando de negócio, estamos falando de confiança, né? Então, vamos olhar primeiro o que é fundamental, então, para criar marcas fortes, marcas confiáveis. Primeiro ponto, nada, nenhum discurso, nenhuma campanha, nenhum influenciador, nenhum bichinho fofinho, nenhum emoji, nada substitui um bom produto e um bom serviço. Uma marca pode ter um discurso maravilhoso, mas se o produto ou serviço é uma porcaria, não adianta absolutamente nada. Então, tem um excelente produto, tem um excelente serviço. Comunicador não faz maquiagem, né? Comunicador comunica coisas consistentes. Bom, ok, passamos então excelente produto, excelente serviço. Temos então o significado. Você precisa ir muito além desse produto ou serviço. Você precisa transcender. Dei o exemplo do Itaú para vocês. As marcas que vocês admiram transcendem os produtos e serviços, né? Então, você pensa nas marcas mais valiosas do mundo. A primeira é a Apple, a segunda é o Google, né? Essas marcas representam muito mais só o que aquilo que elas oferecem. Então, a Apple, teve um relatório que saiu, acho que essa semana, do Citibank, dizendo que as chances da Apple comprar o Netflix são de 40%. Né? E imagina, por exemplo, outra aquisição que está sendo planejada é a Apple comprar a Tesla. A Tesla é uma fabricante de automóveis que produziu 25 mil carros no último trimestre contra 1,6 milhões de carros da Ford. E essa empresa, produzindo carros de luxo elétricos, apenas 25 mil no último trimestre, ultrapassou o valor de mercado da Ford. Né? Ultrapassou o valor de mercado da General Motors, uma empresa que só faz 25 mil carros por trimestre, mas carros caros pra caramba. Mas, enfim, é uma empresa que representa o futuro, porque só faz carro elétrico e carro elétrico de luxo, porque a gente tendeu a achar que carro elétrico precisa ser feio, né? Eles fazem carros elétricos lindos, por isso que eles ganham tanto mercado e dominam tecnologia. Nesse sentido, né, de você perceber, por exemplo, que a Apple também está tentando comprar essa empresa, que é chamada Tesla. A Apple pode lançar, então, ela tem 25%, segundo o Citibank, de chance de comprar a Tesla. Se aparecer um carrinho da Apple, então, o mesmo carro, com as mesmas características da Apple e um da GM, você vai comprar qual? Por tudo que embute. Então, tudo isso tem que ter algo ainda mais além, porque hoje a gente não julga as empresas só pelo bom produto, só por uma boa percepção de significado, mas também pelo comportamento.
Ainda mais agora que a gente cobra ética, a gente cobra transparência, a gente cobra olho no olho, a gente cobra consistência e verdade. Vou dar um contra-exemplo. Lá para 2006, 2007, o Banco Bradesco fez numa onda que todos os bancos estavam tentando ser sustentáveis, verdes, bonitinhos, né? E aí ele foi lá e fez uma campanha dizendo que ele era o banco do planeta. Você se lembra dessa campanha? O Bradesco é o banco do planeta. Aí foi ver por que ele é... Tem que ser um banco daqueles, ser o banco do planeta, né? E ele ia lá e cuidava, dava um picoá lá para a SOS Mata Atlântica e tal, e acabou. Não fazia mais nada, né? Então, como é que você pode se dizer? E ninguém vai acreditar, né? Então, hoje não adianta, obviamente, criar uma campanha publicitária para tentar convencer as pessoas de algo. Tanto é que a Procter & Gamble, né, que faz tantos produtos que a gente conhece, né, Gillette, etc., cortou 2 bilhões de dólares da sua verba de marketing esse ano. A Unilever cortou 30% da sua verba de marketing esse ano. A Coca-Cola acabou com o cargo de diretor de marketing. O que isso quer dizer? Que só a visibilidade, só a aparência, só o discurso sedutor da publicidade, ele vai dando lugar, portanto, à relação, ao vínculo, à escuta do público, que é isso que vai fazer com que as empresas cresçam. Aqui, dentro da pesquisa de confiança, é o que faz uma empresa ser confiável. Olha só, integridade, engajamento, um bom produto, um bom serviço e propósito. A performance dela é uma consequência de um bom produto, de significado e de um bom comportamento. Então é para isso que vocês devem zelar, para que uma empresa acredite em algo, se comporte e aí comunique, né? Aí, nessa pesquisa, a gente também entende, olha só, as pessoas estão abertas a isso. 86% dos brasileiros concordam que uma empresa pode lucrar e, ao mesmo tempo, melhorar as condições socioeconômicas de onde ela opera. Ou seja, lucro e benefício social não são grandezas inversamente proporcionais, né? Por isso tudo, gente, com esse maremoto de demandas que a gente tem em relação às organizações, atenção e reputação não podem ser compradas, não é verdade? Então, elas precisam ser conquistadas, né? Que é um outro jeito de falar da legitimidade. Antes, a empresa investia caminhões em mídia, em visibilidade, a gente estava lá no sofá, né, prestando atenção lá no intervalo da novela e tal, e aí a gente recebia passivamente, a gente acreditava e comprava a ideia. Nossa atenção era comprada. Hoje, as marcas devem lutar para ganharem a nossa licença para participar das nossas conversas, né? E é para isso que vocês vão atuar, para criar organizações e marcas que sejam dignas de fazerem parte das nossas conversas, né? Olha só, então, o quanto que a Procter & Gamble vai cortar de grana do seu marketing justamente por isso, 2 bilhões de dólares, né? Então, ganhar esse direito de participar das nossas conversas é ainda mais desafiador porque o ambiente de mídia ficou mais complexo. A mídia tradicional, jornal, TV, revista, era o único meio onde a gente operava, né, para tentar emplacar uma marca. Hoje a gente tem que falar com o influenciador. Hoje as próprias marcas são fontes de conteúdo, né? Elas criam conversas, né, nas quais a gente quer participar. Não adianta elas só procurarem a gente, como eu falei, na hora de vender o produto ou serviço. E hoje a gente tem plataformas de curadoria de conteúdo. A gente tem as mídias sociais repercutindo o que é mais interessante e menos interessante. A gente tem os mecanismos de busca. Volto a dizer para vocês, por que as pessoas confiam mais nos mecanismos de busca, por exemplo, do que nas mídias tradicionais, como a gente vê nesse gráfico? A gente confia mais nos mecanismos de busca. Primeiro, porque somos nós indo atrás da informação, né? A gente afirmando a nossa autonomia para correr atrás de uma informação. Segundo, nós fazemos perguntas ao Google que não faríamos nem ao melhor amigo, não é verdade? Bom, pior que é verdade. Bom, e depois vem a mídia tradicional, caindo de confiança nos últimos 6 anos, a gente confia menos, né? Até porque a gente ficou muito polarizado e a gente acredita que certos veículos são representantes de certas oligarquias no Brasil que a gente não quer mais acreditar. A gente viu o nascimento de novos meios online, né? Então a gente tem o País Brasil, o Huffington Post, o Nexo, enfim, novas plataformas midiáticas e a gente confia mais nelas. Como eu falei, a gente confia mais nas mídias próprias, a gente confia menos nas mídias sociais, porque mídia social não é fonte de informação, mas fonte de repercussão para nós, né? E a mídia como instituição no Brasil, como vocês viram lá no gráfico anterior, ela também caiu nos últimos 6 anos. Então, diálogo é a chave, né? E as mediações estão caindo por terra. Então, é cada vez mais a gente falando direto com as empresas, sem ter nenhum mediador, né, nesse caminho. Aqui é uma página daquela grife reserva, né, de roupas, e o Rony, né, que é o
o presidente da reserva foi lá e colocou para as pessoas num grupo do Facebook para elas opinarem sobre esse convite que ele ia mandar para algumas pessoas VIPs, né, para participar da São Paulo Fashion Week, dizendo que a grana que ele ia usar para fazer um convite bacana, ele vai usar para cada convidado o equivalente a 5 pratos de comida, né? Que ele vai, enfim, por meio de uma ação social da reserva em que eles atuam. Aí uma pessoa chegou aqui e falou que isso era meio conversa para boi dormir, que eles já fizeram muita bobagem, que eles não merecem tanta credibilidade. Aí vai lá o CEO e ele responde de um jeito genuíno, com os erros de pontuação dele, mas com um monte de informação e estabelecendo um diálogo respeitoso. Não tem mais mediação. Outro dia meu irmão não recebeu uma revista da Editora Abril na casa dele, na outra semana também não respondeu, ficou bravo, ligou no saque. O que acontece quando você liga no saque? Nada, né? Não teve o problema resolvido. E aí ele foi lá, teve uma ideia incrível, ele foi no LinkedIn e mandou uma mensagem direto para o presidente da Abril. Ele conhece o presidente da Abril? Nunca. E aí, 5 minutos depois, ligam da Abril, era o presidente da Abril falando que aquilo era inadmissível, que no século XXI você não pode deixar de entregar a revista para um cliente. Aí, minutos depois, o problema foi resolvido, né? Então, mediação... que loucura, todo mundo vai mandar mensagem para ele agora. Enfim, mas é uma coisa muito interessante, né, quando a gente vê isso, né? Agora, como eu falei para vocês, investir nessa história de diálogo, de criar vínculo, dar resultado, essa é uma pesquisa que a gente tem, como eu falei para vocês, a Earned Brand, e a gente classifica as pessoas em 5 categorias, né, os consumidores: os indiferentes, os interessados por uma marca, os envolvidos, os dedicados, os comprometidos. Comprometidos é tipo a pessoa que acampa para ver o Justin Bieber 6 meses antes, né? Então, ou que fica lá esperando o iPhone 12 desde hoje na porta da loja. Esse gráfico, o que é? É a recompensa que as pessoas dão em termos de recomendação e defesa, conforme a marca investe no relacionamento. Então, quanto mais clientes você tem comprometidos, ou seja, que você investiu naquele vínculo continuamente, dando provas que você merece confiança, mais as pessoas vão recomendar e falar bem de você. Lembra, não é só ganhar o direito de participar das conversas, mas de participar bem, porque não adianta participar de uma conversa e todo mundo falando mal de mim, né? E mais ainda, quanto mais eu invisto nesse relacionamento, mais as pessoas pagam pelos meus produtos e serviços e mais elas se mantêm leais. Quanto mais elas se mantêm leais, menos eu preciso ficar correndo atrás delas, porque elas naturalmente vão me recompensar. E aí, olha só, quanto mais comprometida é a pessoa, mais ela vai olhar para os anúncios de uma empresa, mais ela vai conversar com os seus pares e mais ela vai prestar atenção nos conteúdos que aquela marca gera. Ou seja, quanto mais você retém, quanto mais você investe, mais recompensas financeiras e reputacionais as pessoas te trazem, né? Então, resumindo aqui a ideia para vocês, no mundo que é cada vez mais complexo e que tudo é social e não só as mídias, né? Faça por merecer a atenção de todos. Trabalhem para que as marcas, as instituições públicas e privadas, porque marca não é só mercadológico, marca é simbólico, né? Uma pessoa tem uma marca, uma instituição tem uma marca, uma ONG pode ter uma marca, né? Um governo tem uma marca e uma empresa também, seu produto ou serviço. Mas faça por merecer essa atenção, né? Não tem atalhos. Unindo e articulando 4 pilares: identidade, ter um significado poderoso, um propósito que faça sentido para as pessoas. Transformar isso, não deixar, como a professora falou, num quadro na parede, fazer com que isso ganhe vida. Eu escrevi um livro sobre a Chili Beans chamado Isso e Colocar Pimenta, que é uma das marcas mais fortes que existem, né, a Chili Beans, né? E você entra numa loja, você fala com o presidente, é uma cultura muito forte. Eles não têm nem missão, visão, valores, eles nem sabem o que é isso. Mas a cultura, o significado é muito forte e as pessoas transmitem isso e valorizam isso como um ativo intangível da organização. Então, quando eu acredito em algo e ponho isso em prática, aí eu posso engajar. Aí eu tenho substância, eu tenho relevância para compartilhar com as pessoas, tendo como base o conhecimento. Ou seja, é desafio de uma marca e de vocês, comunicadores, nunca pararem de ouvir os cidadãos, porque são eles a maior fonte de inteligência para que a empresa se adapte, evolua e consiga seguir atendendo às demandas da sociedade. Então, o que é gerir marca, né? O que é marca? Mais do que um logo, mais do que um nome. É simbologia de uma cultura, de um jeito de fazer, né? O Einstein tem um jeito típico de fazer as coisas. A Nike, a Coca-Cola, a Apple, o Facebook, marcas fortes, a GE, a Intel, marcas fortes têm um jeito de ser e fazer, né? A gente fala que cultura é tudo aquilo que uma marca faz quando ninguém está olhando, né? Então, é uma cultura, é um jeito de fazer as coisas. Por que as pessoas ainda compram Lego hoje? É um negocinho de plástico. Pô, tem um PlayStation 4 em casa, por que eu vou querer Lego?
Justamente por isso, né? Não importa o produto é a materialização de uma coisa muito maior em que a gente acredita, né? Então, quando a marca é uma cultura, ela não impõe, ela não compra atenção, ela atrai. E quando você atrai, você gasta muito menos para aparecer, né? Eu atraio bons profissionais, eu atraio a imprensa, eu atraio consumidores, eu atraio stakeholders querendo fazer parcerias comigo, eu atraio, né? Eu mudo a dinâmica, eu não corro mais atrás, eu passo a gerenciar a demanda, né? Eu tenho mais candidatos por vaga, né? Construída, então, a marca de dentro para fora, né? Ela nasce na empresa, ganha vida nela e cria, né, vínculos com a sociedade de uma maneira consistente. Ou seja, vocês zelam por isso, pela criação, manutenção e transformação dessa identidade na principal matéria-prima que vai circular nesses canais. É como se vocês criassem pontes e tivessem que cuidar do que vai circular nessas pontes com as pessoas, né? Então, por um mercado, e eu acho que esse tem que ser um dos lemas de vocês como profissionais, por um mercado com mais vínculos, significado e relevância, né? Um mercado mais honesto, mais transparente, mais ético, para que vocês, então, tenham sucesso nas marcas que vocês conduzirem. Certo? Muito obrigado. Esse aqui é meu e-mail para quem tiver perguntas depois, tiver vergonha de falar agora no debate. Enfim, foi um prazer falar com vocês, foi um prazer participar dessa abertura aqui da semana. Certo? Valeu, gente. Obrigada, Rodolfo. Eu acho que a fala de vocês dois foi super complementar e bem clara para os nossos alunos, para mostrar realmente a relevância dessa gestão. E, fazendo um gancho com a tua última fala, eu acho que essa cultura organizacional, cada vez mais, ela precisa ser transparente e real, né? Hoje, os consumidores e os stakeholders, eles não aturam e não engolem mais aquele discurso vazio, né? Porque a primeira coisa que você vai fazer, se você tem a intenção de comprar uma coisa, é colocar no Reclame Aqui, né? Então, todo esse seu discurso superficial vai por água abaixo se a sua reputação, se a sua marca está com uma nota atribuída muito baixa, né? Então, agora vamos abrir as perguntas e depois a gente complementa. Perguntas? Vamos lá. Vou pedir auxílio dos monitores aqui para o microfone. Boa noite, gente. Obrigado por compartilhar a experiência de vocês com a gente. Eu me chamo Lincoln. Eu tenho 2 perguntas, uma para cada um. Rodolfo, na verdade, eu queria saber de você se você acha que essa comunicação humanizada que algumas empresas utilizam na rede social é uma ferramenta para tornar a marca dela legitimada. Eu acho que... bom, obrigado pela pergunta. É curioso porque... É ruim o fato da gente ainda ter que falar de comunicação humanizada, né? Isso é quase um pleonasmo, né? É humano por excelência, né? Mas eu acho que o que você quer dizer é uma coisa mais pessoal, mais direta, né? Mais individualizada, né? Mais genuína, né? Menos institucional, menos ensaiada, né? Mais espontânea. Eu acho que esse é o caminho, na verdade, né? Eu acho que a tecnologia e essa horizontalização da nossa forma de agir, né? Uma sociedade que interage cada vez mais em rede, menos hierarquicamente, eu acho que a gente está descobrindo as linguagens, né? Quando, na verdade, a gente está caminhando para um contexto que é cada vez mais natural, né? A gente cada vez menos ensaia os discursos, né? Então, a comunicação, essa troca, se dá de um jeito cada vez mais natural. Tem muita marca que é péssima, né? De produtos, serviços, né? Uma coisa horrorosa, mas ela é fofinha no Facebook. Não adianta nada, né? Isso não salva a pele de ninguém, né? Só fica pior, vai ficando mais feio, né? Então, eu acho que, pelo contrário, as comunicações em todos os pontos de contato da marca tem que ser uma materialização daquela personalidade que ela realmente assumiu. Depois, trabalhar a crise junto com o governo, ele não é fácil se você não for parceiro de verdade. Numa situação como a nossa, que a gente a cada 4 anos a gente muda de gestor e muitas vezes, além de mudar o gestor, se muda tudo, isso é bem difícil.
Então, a gente tem parceria com a Prefeitura de São Paulo há 15 anos. Nesses 15 anos, já teve momentos fáceis e momentos difíceis. Quando a gente se associa, aquilo que eu estava comentando com a professora Nicole, a gente se associa, eu posso me associar a você, mas eu não posso deixar de ser Mirtes, eu não posso deixar de zelar pela minha reputação, porque eu vou ter governos que vão me ajudar e outros que não. Eu tenho governos que entregam uma verdade e tenho governos que não. Eu tenho que garantir o meu lado. Então, assim, a gente busca fazer a diferença. Então, a gente tem, dentro dessas parcerias, eu me esforço, eu digo que eu me esforço porque isso não é uma tarefa fácil. Eu me esforço para dizer que eu faço diferença ali. Até porque, por exemplo, na imprensa, quando o jornalista olha para o meu equipamento, né, o meu equipamento de saúde num determinado bairro, e ele descobre que é uma gestão Einstein, ele vai me ouvir. Ele para, porque é muito fácil eu bater no governo. O governo é uma coisa abstrata, assim, com quem eu não tenho com quem ouvir, né? Eu vou ligar para o secretário é muito abstrato, porque daqui a 2 anos não é mais ele também. Mas o Einstein não. O Einstein tem pessoas que estão lá há décadas, e etc. Então, ele vai me ouvir. Então, por quê? Porque a gente zelou pela nossa reputação. Eu estava até... isso é uma coisa muito, muito bacana de você até perguntar, porque a gente só se une ao governo porque a gente tem uma entrega para fazer, que é uma coisa que é uma verdade do Einstein, como é a verdade do HCOR, de todos os hospitais filantrópicos. E a gente tem uma dificuldade imensa de dizer isso, né? É muito difícil para os hospitais. Isso é toda uma história aí do mercado de saúde, não só no Brasil, mas o Brasil está mais atrasado. É muito difícil de dizer, de usar o marketing, de usar as relações públicas para se vender. E é muito difícil a gente dizer o porquê que a gente está lá. Só que todos nós temos uma verdade para entregar. E essa verdade, que se chama saúde, não faz sentido nenhum se ela for só um produto. Ela pode ser um produto para a Redditor, por exemplo. O dono da Redditor é um banco, entendeu? Mas, ainda assim, a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com um bem muito, muito delicado, né? Então, a gente precisa ter essa verdade. Então, se a gente acredita nisso, nosso parceiro pode ser o governo, e pode ser qualquer governo. Mais perguntas? Oi, Mirtes. Oi, Rodolfo. Boa noite. Sou Cristiane. E, enquanto a Mirtes estava falando a respeito deu exemplo da Nike, que eles, do trabalho escravo, as pessoas não deixaram de comprar, porém, elas tiveram diferença na Bolsa de Valores, né? Até que ponto o boicote funciona para uma empresa ou não? Porque eu convivo muito, eu leio muita coisa que estão nas redes sociais, eu tenho uma cabeça mais engajada, e uma das coisas que as pessoas falam quando a marca ela é mal vista por algum escândalo, alguma coisa que aconteceu de ruim com elas, é de boicotar. A gente sabe que isso não funciona de imediato, mas, na sua visão, como que o boicote pode atrapalhar a empresa? E a outra pergunta para o Rodolfo. Então, Cristiane, eu acho o seguinte, eu acho que o boicote, eu vou te falar, essa palavra boicote me remonta lá aos anos 70, tá? Ninguém aqui tinha nascido, só eu. E o boicote foi a primeira e única ferramenta que o consumidor teve ao longo da sua vida. Ele não tinha nenhuma outra. Hoje a gente tem muitas outras. A gente tem o Facebook, o Reclame Aqui, a gente tem uma série de outras ferramentas além do boicote. Uma empresa, ela pode... É uma expressão ruim do começo dos anos 2000, chamado marca para gastar.
Quando acontecia alguma merda numa empresa, o CEO falava, a gente tem marca para gastar. E essa marca para gastar, ela gasta mesmo. Quanto mais você pensa assim, mais você fica fragilizado. O boicote funciona assim. Porque o boicote, hoje em dia, ele não é mais esse... Não é o boicote que fez a United perder esse dinheirão todo, por causa de ter arrastado o médico de dentro do avião. Mas o boicote não vem mais sozinho. Quando você tem um grupo de mães que fala, por exemplo, eu vou citar aqui uma coisa que aconteceu dentro do Einstein, tá? O Einstein, ele inaugurou, ele começou a trabalhar há 2 anos atrás com alojamento conjunto da maternidade. O que significa isso? O bebê nasce, vai para o quarto com a mãe e fica 24 horas com a mãe. Ele só é retirado do lado da mãe para tomar vacina ou algum procedimento. Isso é bom, certo? Não para todas as mães. A gente lida, o público do Einstein é um público bastante elitizado, especialmente na maternidade. Então, essa mãe, quando ela vai ter bebê, é o momento da festa, né? Então, ela recebe 60 convidados, tem uísque, tem champanhe, etc. e tal. Então, esse bebê não pode participar. É um bebê, acabou de nascer. Então, nós tivemos um boicote. As mães se mobilizaram. Eu estou falando de 30 pessoas, 40 pessoas se mobilizaram em WhatsApp e começaram uma guerra contra o alojamento conjunto do Einstein. Você pode falar, o que são 40 mães falando mal do alojamento conjunto, provado pela OMS, que é a determinação, né, de saúde do mundo, que é a OMS? Sabe o que a gente fez? A gente voltou atrás. A gente voltou atrás, a gente conversou com 40 mães, porque essas mães, elas nos eram caras. Porque pode ser que elas não só estavam dizendo que elas não iam mais parir ali, como elas estavam mobilizando outras, entendeu? Então, assim, pouco me importa onde ela vai parir. Né? Porque maternidade nenhuma não dá lucro, tá, gente? Nenhuma maternidade dá lucro. Entretanto, o barulho me faz perder muita coisa. Entendeu? Então, o boicote ele é uma ferramenta muito útil, porque hoje o boicote não é mais sozinho. Ele é um boicote onde eu mobilizo pessoas, e esse burburinho do WhatsApp que vai para o Facebook, que atinge uma blogueira famosa, vai para a imprensa e pronto. Crise. Só complementando, como a gestão de marca está muito ligada com essa gestão de crise, a omissão da empresa também é um prato cheio no momento de crise, né? Poxa, pessoas se mobilizaram, deram alerta, e a empresa realmente deu as costas para esse aviso e pode, né, gerar um problema ainda muito maior. Né? Até complementar, Cris. A gente... É claro que, às vezes, isso toma uma proporção que é difícil de administrar dessa maneira. Mas, enquanto você puder administrar pessoa a pessoa, melhor. Quando a gente tem uma reclamação no Facebook, alguém grava um vídeo na porta do hospital, olha, não tem calçada acessível aqui na porta do hospital. O que a gente faz é ligar para a pessoa, é responder no Facebook, olha, ainda bem que você me avisou disso, a gente vai... na verdade, é ser personalizado, é fazer com que o hospital se personalize para aquela pessoa. Então, assim, enquanto é possível, você tem que falar com todo mundo. Claro que não é sempre. As crises não são assim. Né? Não é sempre que você consegue ter só 40 pessoas se mobilizando e você consegue passar a mão no telefone, ou você acionar pessoas em volta, né, dessas 40 pessoas. Algumas crises são estratosféricas. Haja visto a Operação Carne Fraca, né, que aí é outra discussão, é uma outra aula. E eu acho que nada mais frustrante para um consumidor, né, como o caso da revista Abril, você fazer uma reclamação, você
ir até a empresa, procurar um auxílio e ser ignorado, e isso é uma bola de neve, né? Você vai criando um ódio, isso vai se disseminando e a sua marca está ali exposta para quem quiser ver de uma forma negativa. Exatamente. Querem só um start para a crise, né? Pergunta agora para o Rodolfo. Deixa eu só complementar, antes de você fazer a sua pergunta, aí já emendo tudo. É interessante que essa questão por exemplo, da United, né? Ela perde valor de mercado. O que é o valor de mercado? É um termômetro do próprio mercado da condição da empresa gerar resultados no futuro. Ou seja, o mercado prevendo que ela vai diminuir sua capacidade de atrair clientes, vai lá e puxa para baixo a expectativa. Então, não é o boicote em si, mas é a previsão do boicote diluído no tempo, né? Então, realmente não é brincadeira. Desculpa. Pode fazer a sua pergunta. Durante o tempo todo é falado que a gente tem que se manter próximo dos nossos públicos. E, se tratando de público externo, se relacionar com eles através do humor é um risco, é um risco acertado, isso tem que ser avaliado, porque uma das coisas que mais, pelo menos na internet, são os memes, né? Então, tem muita empresa se utilizando dos memes para fazer as suas propagandas. Acho que teve uma loja que fez lá a panela de pressão e fez a panela toda tristinha. Enfim, eu quero saber o que você acha disso, da gente se aproximar do nosso público se utilizando de um humor. Não deixa de ser uma verdade, mas isso é arriscado, enfim. Bom, eu acho que nenhuma marca ela pode se equilibrar e fundamentar toda a sua comunicação, todo o seu diálogo só no recurso do humor, né? Primeiro, porque é arriscado em si. O que é engraçado para mim pode não ser engraçado para você. E por aí vai, falando só estrito senso do humor. Ampliando um pouco mais essa discussão, o humor tem que fazer tem que fazer sentido para aquela marca, como eu falei para você na sua pergunta, né? Então, não adianta o Twitter do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo chegar e falar: e aí, partiu a audiência, né? Não é um negócio que vai fazer muito sentido. Então, tem que fazer sentido com a linguagem. Obviamente que quanto mais... E a gente se esquece que, tudo bem, o que tem mais repercussão, mais alcance são mídias sociais, mas lembra quando eu mostrei aquele ecossistema de mídia? Eu preciso ainda estar em canais clássicos de comunicação, eu tenho N pontos de contato, que não vai ter meme que me salve. Né? Então, a gente acha que tudo se resumiu às mídias sociais. Só que não, né? Sem trocadilho, né? Com hashtag. Mas, enfim, o que existe, então, no uso do recurso de humor dentro de uma comunicação nas mídias sociais, eu acho que isso tem que acontecer, primeiro, se fizer sentido para a marca, com o jeito de ser dela, com o jeito dela falar, com o tom de voz dela de se expressar com as pessoas. Segundo, se a ocasião permitir, com o cuidado necessário. Tudo que nada pode parecer forçado, ilegítimo ou sem autenticidade. Se não, qual que é a característica do meme? Ele aparece, todo mundo ri, depois ele desaparece. Né? Então, se você quer criar algo consistente, algo duradouro, né? O meme ele é a correspondência na mídia social do efeito que a publicidade sempre teve na campanha. A campanha memorável do primeiro sutiã e tudo mais. Hoje ela não vende mais sutiã. Né? São coisas que provavelmente a gente vai lembrar durante algum tempo, depois a gente esquece. Hoje a nossa memória, hoje a gente briga para lembrar das coisas e não para esquecer delas, né? Porque são tantos estímulos, né? Tantas informações que se sedimentam na nossa cabeça. Então, acho que é isso. Acho que tem que ter pertinência, tem que fazer parte. Porque, imagina, todo mundo usando o mesmo recurso, como é que você se diferencia? Né? Então, a grande diferenciação, né? A palavra feia, horrorosa, né? Mas hoje a maior diferença é você ser você mesmo. Né? Você ser autêntico e, por consequência, tomar atitudes, conversar com as pessoas, construir esses vínculos, essas relações, esses diálogos, de acordo com o que você acredita. Ajudou? É nóis. Mais perguntas? Temos uma. Sim. Boa noite, meu nome é Natalia, eu sou do 7º semestre e eu queria que vocês dessem algumas dicas de como a gente pode tratar o branding para o terceiro setor, que é o meu cliente de TCC, então eu estou linkando bastante com isso. Obrigada. Ladies first.
é complicado a gente dar dica, né? Porque eu nunca olho uma organização assim, esse é terceiro setor, essa é indústria, esse é comércio. Eu não vejo assim, acho que cada organização tem a sua cultura, ainda que seja a ONG que laça cachorrinho no bairro. Então, assim, as dicas, elas nunca vão funcionar para todas as ONGs que laçam cachorrinho no bairro, porque quem vai atrás de cachorro perdido nos jardins é bem diferente de quem faz isso no Capão Redondo. Então, eu acho que as dicas... A primeira dica, eu acho, que é entregar a verdade. Ter uma cultura, ter cultura organizacional, parece que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. A gente tem que trabalhar não é para ter, a gente tem que trabalhar para ela não se perder. Quem cria uma ONG já tem muito para dar. Já tem uma cultura inteira para ser explorado. Uma pessoa que funda uma organização em prol do bem-estar do ser humano, ou do ser animal, né, no caso, se for o cachorro, ele já tem muito para dar. E é isso que tem que ser explorado, essa verdade dessa pessoa. Óbvio que ONG é uma instituição também muito manchada. A gente teve uma série de escândalos envolvendo ONGs, um monte de ONG sendo beneficiada com dinheiro público, inclusive, e não entregando nada. Então, quando a gente, para algumas pessoas, a palavra ONG até meio que arrepia. Eu não gosto. Eu acho que as pessoas têm que ser chamadas... Tipo, primeira dica, use o nome da ONG, não diz que é uma ONG. Diz lá, Viva Cachorrinhos Felizes, qualquer coisa do tipo. Não diz que é uma ONG, porque esse nome ficou muito manchado. E eu acho que a primeira dica é usar o porquê esta organização nasceu. Ela nasceu da verdade de alguém, ou de alguéns, e é isso que tem que ser explorado. A comunicação tem que estar calcada nisso, na história. Eu sou uma contadora de história, eu amo histórias. Eu acho que quem conta histórias entrega muito mais do que o meme, do que as imagens, etc. e tal. Então, conte histórias. Eu acho que isso é a minha dica 1, vai, para vocês. Obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que são aquelas 4 dimensões que eu falei, não tem segredo. A ONG, e aí, particularmente, eu trabalho com algumas, né, para posicionar suas causas, enfim. Como eu falei para você, acho que, mais do que ONG, acho que é mais interessante chamar a organização da sociedade civil, né? A sociedade civil se organizando em torno de temas importantes. Elas tiveram um problema de confiança, sim, agora estão se recuperando. Surgem também cada vez modelos mais interessantes, que são empresas motivadas, sobretudo, por causas, né? Então, são os negócios sociais, né? Então, a gente tem essa questão da relevância social ficando cada vez mais importante. No caso do que a gente ainda chama de terceiro setor, acho que tem que ter, então, aquelas 4 dimensões. Uma identidade muito clara, ou seja, né, repetindo aqui a Mirtz, tem uma causa, a causa pela qual ela trabalha tem que ser muito bem definida, ela tem que estar claramente propagada dentro e fora da organização. 2, ela tem que ter um comportamento que justifique o fato dela existir, com ética, com transparência, com lisura, com uma boa capacidade de gestão, porque não é porque é ONG que tem que ter um monte de gente lá que, eu não sou administrador, não. Tem que ter, porque você precisa maximizar o impacto, você precisa gerar resultados, você precisa beneficiar pessoas, né? Você não acha que o Instituto Ayrton Senna tem uma baita marca, né? Por exemplo? E depois, engajamento, ou seja, como é que você vai correr, como é que você vai atrair doação, como é que você vai atrair parceiro, como é que você vai atrair gente boa, a imprensa, se você não investir nesse sentido. Então, engajamento, dentro e fora também, né? Então, eu acredito em algo, eu faço por onde, aí eu tenho matéria-prima para dialogar de uma maneira crível com as pessoas e não só por um blá, blá, blá. E depois, conhecimento, que é, uma vez interagindo com as pessoas, entendê-las, escutá-las, né? As marcas têm que sair da arrogância de querer impor antes de escutar. Tem que escutar, e aí o filtro para ela devolver para as pessoas tem que ser aquilo que ela acredita. Então, marca é um encontro do que eu sou, do que eu creio, com o que a sociedade pede. Não adianta só ser o que você acredita e a sociedade não pedir, que você vai parecer um lunático.
né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa que articule realmente, independentemente, como eu falei, se é B2B, se é terceiro setor, seja um time de futebol, seja lá o que for, tem que ser a combinação desses 4 elementos, que aí você vai ter uma boa matéria-prima para trabalhar. Muito bem. Tem uma pergunta lá e depois temos perguntas no Twitter. Quem quiser mandar, RP na FIAN, hashtag. Temos umas aqui. A minha pergunta é para a Mirtes e para o Rodolfo. Aquilo que você disse sobre, sei lá, recuar aquela estratégia que você usou das mães que se mobilizaram, mas ainda assim as mães depois continuaram tendo os filhos lá e tudo ok. E quando esse boicote ele é contra um produto ou serviço que é tipo o carro-chefe da sua marca e você tem que, sei lá, reestruturar o conceito de marca, identidade e tudo mais, porque, por exemplo, eu trabalho na Dafit/Canui, que é e-commerce, e a gente tipo teve que anular do nosso portfólio uma marca que ela, sei lá, tinha produtos do tipo mulher burra ou tipo preconceito, tudo mais, a questão de gênero e que está muito em alta hoje em dia. Se você realmente, o que uma marca tem que fazer nesse caso? Então, vou voltar lá na nossa crise. Primeiro, a história do produto, né? Eu tenho que, em primeiro lugar, é aquilo que o Adão falou, eu tenho que saber que o meu produto é realmente bom e confiável. Se eu estou vendendo alojamento conjunto, eu tenho que ter um embasamento. Num hospital, tudo tem embasamento. A gente pratica muito no Brasil, principalmente nos grandes hospitais, saúde baseada em evidências, que é você ter realmente literatura que embase tudo que você faz. Então, assim, se o camarada empurra a tua maca fazendo força para a direita, pode ter certeza que é porque está escrito em algum paper. Então, assim, nós sabíamos que isso era o melhor para mães e bebês, e isso era embasado, isso é determinação da OMS e tudo mais. Entretanto, não é porque o produto é bom que eu tenho que pegar ele e socar goela abaixo das pessoas. O nosso erro foi não ter comunicado direito e ouvido essas mães. Porque, provavelmente, essas 30 que se rebelaram, talvez elas tivessem entendido. E várias delas vieram exatamente com esse discurso. Se você tivesse me falado, se você não me perguntou o que eu queria, você não ouviu a mim primeiro, a gente várias vezes veio com esse discurso. Então, assim, primeiro é ter certeza. Se a Dafit acreditasse que as mulheres são burras e valesse a pena para ela vender camiseta, escrito mulher é burra, isso tinha que fazer parte da verdade da Dafit. É a cultura da empresa. Mas não faz. Então, é muito fácil dizer não. Ok, eu vou perder talvez, renda rápida, mas isso vai se perpetuar depois. Eu vou conquistar outras coisas. Então, é claro que é muito difícil para uma empresa ver o seu lucro cessar por 2 meses, por exemplo, por conta de excluir um produto, porque isso tem a ver com a sustentabilidade da empresa. Uma organização, gente, ela tem responsabilidade do começo ao fim. Então, não interessa o que eu penso da JBS, mas a JBS demitiu pessoas, essas pessoas estão na rua hoje, e elas não têm como sustentar suas famílias hoje. Então, assim, não existe uma crise que, na ponta, não tem uma vida, não tem uma pessoa. Não interessa se a crise é da bolsa da carne ou de vender um produto cretino, por exemplo. Então, assim, eu acho que sempre tem que ser a verdade da organização. Uma vez que a empresa tenha essa verdade, ela acredite numa causa e ela fala, eu vou cortar esse produto, eu não vou vender o tênis porque é costurado por criancinhas vietnamitas pobres, isso, em algum momento, eu acredito que isso vai reverter pelo bem. Tá?
Pois é isso. Morreu? Agora viveu. Pois é isso. Acho que não tem. Acho que o mais simples é o mais difícil de fazer, né? É reconhecer o erro e ter a consciência de que confiança não se reconstrói do dia para a noite, né? Pega o Odebrecht, né? Por exemplo. Imagina você reconquistar a confiança nessa marca, né? Ela não é. Eu trabalho na América Latina, eu fui para a Colômbia outro dia. Tem uma editoria da principal revista lá da Colômbia, tem lá Política, Economia, Esportes, Odebrecht, que é o principal escândalo de corrupção de lá também. Como é que uma empresa, né, que globalizou, né, esse jeito de fazer negócios, como é que ela... É só mudar o nome? Né? Aí depois vem a história, eles estão mudando o nome, né, vão ter um logo, né, uma marca nova, e daí? E se isso for uma continuidade das práticas antigas, né? Mas também, por outro lado, ninguém é bobo, ninguém vai não saber que uma marca nova é a continuidade daquela empresa, né? Por exemplo, aquela consultoria Accenture, na verdade, hoje, ninguém lembra, mas hoje ela é um nome conhecido, de reputação, mas ela nasceu depois de um escândalo, sei lá, 15, né, quase 20 anos atrás, um escândalo de fraude, etc. Então, mas hoje ela mudou, tomou jeito, né, e como uma marca nova, representa uma nova forma de fazer negócios. Vamos pegar, então, o caso mais cabeludo que existe, que é o Odebrecht. Imagina, você ser um gestor de crise da Odebrecht, né? Você não dorme há 50 anos. Né? Então, o que acontece? Você cria uma marca nova. Meus problemas estão resolvidos? Não. Né? Ali, você precisa começar a construir uma nova forma de fazer negócios. Né? O que será que a Odebrecht tinha de bom? Talvez a qualidade das obras, alguma coisa assim. Beleza, então isso continua. Né? Faço bons viadutos, pontes, prédios, etc., mas todo o meu comportamento empresarial tem que ser diametralmente oposto ao que eu era no passado. No começo as pessoas vão desconfiar, depois elas vão continuar desconfiando, depois elas vão desconfiar ainda mais um pouquinho, e só depois elas vão começar a mudar de opinião. Então, é um trabalho que requer paciência, é um trabalho que requer... Né? Não é só um jogo de imagem, tira aqui, apaga ali, põe ali, porque ninguém mais cai nessa história. Né? Então, como eu falei, tem um investidor famoso, Warren Buffett, né? Ele fala, confiança você demora 5 segundos para perder e uma vida inteira para edificar, para construir. Obrigado. Mais perguntas? Não? Eu vou fazer... Pode fazer. Boa noite, meu nome é Ronaldo, segundo semestre. Nessa questão da legitimidade que vocês estavam falando, né, da importância, como o gerenciador de crise, o RP, lidar com essa situação de repente, uma mídia televisiva de grande audiência, de grande, digamos assim, abrangência nacional, e que entra diariamente na casa das pessoas, ela, digamos, como que a empresa pode lidar com essa situação de que ela tende para um lado, como nós viemos aprendendo que a imprensa ela não é neutra, né? Como você lidar com essa situação, sabendo que a sua empresa, ela tem, de certa forma, uma ligação com essas crises que estão acontecendo, que estão ocorrendo com os órgãos governamentais, que hoje estão sendo tão abalados e tão rechaçados aí, apanhando bastante da mídia, e a empresa tem uma ligação com esses órgãos governamentais, e você vê que aquilo que eles estão passando para as pessoas nem sempre é a verdade da sua empresa, né? Nem sempre é a verdade da sua instituição. Como lidar com isso também? É uma situação difícil. Neutro nem sabonete sabe, né? Toda empresa de mídia ela tem um dono e os grandes grupos visam lucro e tudo mais. Realmente, existem coberturas tendenciosas, isso é muito difícil. E aqui, ninguém nunca disse que crise não era para sofrer.
Crise é difícil. É difícil, são períodos que você passa sofrendo muito. Podem ser dias e podem ser meses. Não tem uma receita, não tem receita para lidar com a crise. A única coisa que a gente tem como default, assim, e isso é muito recente, isso remonta às políticas de compliance e ética que estão agora dominando as empresas, tal, o lidar com a verdade. A Odebrecht, por exemplo, ela está fazendo campanha de marketing institucional, ela está fazendo esse trabalho de reconstrução de marca. E uma das opções que eles tiveram, ou da falta de opção que eles tiveram, é de botar os diretores, né, os líderes da empresa, dentro das delegacias e falar, agora vocês vão falar. E a gente resolveu falar. Então, assim, jogar merda no ventilador mesmo. É o que eles decidiram. Porque eles também não tinham para onde ir. Então, o dono da Odebrecht, né, o principal executivo da Odebrecht, resolver fazer delação premiada também foi uma alternativa escolhida pela comunicação, pelo gerenciamento dessa crise. Porque, às vezes, falta mesmo alternativa. Não adianta que toda notícia ruim vai vender mais que a boa. Isso não tem como mudar. Então, às vezes, a empresa tem que amargar, sim, um período de trevas durante muito tempo e trabalhar entregando a verdade, o quanto ela puder, mesmo que ela não seja ouvida. Mas é importante dizer que, se eu tenho uma grande TV que invade todas as casas todos os dias, felizmente, no país, eu ainda tenho, hoje, muito menos casas sendo invadidas por essa mesma TV do que nos anos 80 então eu tenho muito mais TVs para trabalhar, eu tenho muito mais mídias para trabalhar, e eu tenho que trabalhar o meu próprio conteúdo. Isso é uma coisa que as empresas têm que saber, que elas têm que ter conteúdo para entregar, ainda que seja uma água mole em pedra dura, mas eu vou conseguir. Então, assim, é o período de trevas que você vai ter que viver. Não tem jeito, não tem solução. Ronaldo, né? Ô, Ronaldo, é o seguinte, tem um texto do Nietzsche, que acho que é legal que você leia, chama Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. Ele tem uma definição do que é verdade lá, muito interessante, né? Que a gente fica falando de pós-verdade, pós-fato, essa coisa toda. Todo mundo quer criar um conceito da moda, né? E ele fala que verdade, lá no século XIX ele falava isso, é um conjunto de metáforas, metonímias. Ele diz que é uma moeda que perdeu a efígie, né? Ou seja, o que ele quer dizer é que é muito difícil você encontrar a verdade absoluta, você sempre vai ter ângulos. No Brasil, a gente tem uma cultura de meios de comunicação, obviamente, oligárquica, né, em que grupos de poder detêm os meios de maior alcance, e isso você não pode negar, né? Seria leviano dizer até que ponto eles estão comprometidos com as questões do país, no sentido negativo, né? Até que ponto eles estão enrolados, ou qual é o tamanho de envolvimento, né, a dimensão de envolvimento desses grupos com os malfeitos que a gente critica. Mas o que a gente pode tomar como verdade, né, nesse sentido, é que não há verdade absoluta. A gente sempre vai ter ângulos. A boa notícia de tudo isso que a gente viu aqui nesses dados que eu mostrei é que a gente tem cada vez mais o poder de compor o nosso próprio cardápio de informações. A gente tem cada vez menos desculpa para dizer que é mal informado. Acho que uma das questões centrais do profissional de comunicação chama-se repertório, né? Que é nosso dever comer, beber informação, cultura, arte, literatura, enfim, tudo a todo tempo e a todo momento, para que nós sejamos exemplo, né, de composição, de formação da própria opinião, e quanto mais diferente a sua opinião for da minha, melhor, porque a gente vive numa sociedade muito pouco madura em que a gente só quer
defender aquilo que nós achamos que é verdade, e quando alguém mostra um outro ângulo dessa verdade para a gente não quer ouvir. E aí a gente vai e carimba, então a Folha é isso, o Globo é isso, a CBN é isso. E aí, muitas vezes, a gente fica nessa coisa do preto e do branco, do Corinthians e Palmeiras, a gente não olha para o cinza. E muitas vezes o melhor caminho está no cinza, né? Então, eu acho que tudo que a gente não deve fazer, tem coisa que a gente não pode mudar, né? Por enquanto. Mas tudo que a gente não deve fazer é reforçar certas coisas, né? Polarizações, sentimentos que são ruins, e aproveitar daquilo que hoje a gente tem à disposição, que é esse cardápio mais vasto para a gente construir e formar nossa opinião sobre as coisas. Talvez antes realmente fosse muito mais difícil, porque a gente era submetido a uma visão muito única das coisas. Hoje a gente tem mais lados desse cubo mágico aí que compõe a verdade, e nenhum deles, por mais versões e lados que existam, nunca nenhum deles vai dar conta do todo. Quem dá conta do todo, quem deve buscar ter essa utopia, somos nós, nesse processo de informação, de consumo. Então, cidadania não tolera preguiça, né? É uma coisa importante nesse sentido. Obrigada. A gente vai ter que encerrar agora as perguntas daqui. Eu quero fazer só uma que veio pelo Twitter, mas acabou que já foi mencionada, que é da Camis. Tenho suspeitas de quem é a Camis aqui. Ela pergunta: como legitimar uma marca, um produto ou um serviço em uma sociedade em que todos os dias nós vemos 5.000 delas, nosso feed da vida, né? A gente tem uma exposição tão grande, a gente é bombardeado tanto por marcas. Como que essa marca pode se diferenciar? Acho que foi isso, né, Camis? Né, Camis? Se a marca fosse uma pessoa, poderiam aparecer 50.000 pessoas e ainda assim você se apaixonaria por uma. Certo? Então, eu acho que o segredo é relacionamento, como a gente já falou, é se mostrar. Então, assim, você como marca vai estar no feed das pessoas, mas quando você traz verdade, você traz a mensagem que vai ao encontro daquilo que o teu consumidor quer, você se diferencia. E é muito importante entender que existem 5.000 marcas porque existem 5.000 pessoas, tipos de consumidores. Então, assim, supremacia de uma marca é péssimo. É péssimo que as pessoas todas usem Omo, é péssimo que as pessoas todas assistam a Globo, é péssimo que as pessoas todas leiam a Veja. Graças a Deus, a gente tem um monte de marca brigando, porque nós somos diferentes e nós merecemos marcas diferentes. Eu mereço um óculos que fale para mim, e a Nicole um óculos que fale para ela, e ele fale o óculos da Chili Bean seja feito para ele. É ótimo isso, entendeu? Então, acho que eu não estou dizendo que a gente tenha que viver de mercado de nicho, de nichado, mas assim, você tem que encontrar aquilo que o teu consumidor gosta e falar com ele. E aí você vai naturalmente roubando esse povo que gosta disso, esse povo que gosta daquilo, você vai naturalmente navegando aí no meio. Importante é que você não dispare para todo lado. Então, assim, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que dizer, eu tenho que tirar a camiseta que diz que a mulher é burra e tenho que tirar aquela que diz que o homossexual também é burro. Eu tenho que ter uma verdade, eu tenho que ter uma uniformidade na minha comunicação. Então, se eu consigo ser assim, eu com certeza vou me diferenciar. Não para 5.000 consumidores, mas para o consumidor que me interessa, que faz parte que vai traçar o meu mercado, vai compor o meu mercado. Eu acho que unanimidade é uma utopia desnecessária para qualquer pessoa, para qualquer marca e tudo mais. Então, quando a gente falou ali do segredo, tudo começar pela identidade, identidade no sentido de você saber quem você é, de você ser fiel àquilo que você acredita, e isso gera como consequência, uma vez você sabendo qual é a sua identidade, você gerar uma relação de identificação, né?
O desafio é você atrair pessoas que combinam com você, né? Como eu falei naquele caso, para trabalhar na sua empresa, para consumir o seu produto, para falar bem de você. Então, esse ganhar espaço nas conversas, né, ganhar atenção, legitimidade, tem a ver, é uma relação de identificação, né, de fazer sentido. A gente vive num momento de transição. Tem mercados que a gente ainda opta por preço, tem mercados em que a gente ainda toma decisões de uma maneira muito funcional. Mas se a gente olhar para um caminho, para um rumo, tudo vai indo cada vez mais para essa esfera do significado. Certo? Bom, eu acho que foi um papo super esclarecedor, enriquecedor. A gente teve aqui até as parabenizações pelo Twitter. Acho que vocês saem daqui com uma visão mais profunda da nossa profissão. Então, eu quero agradecer muito ao Rodolfo Mirtes por dividir realmente essas experiências com a gente. Agradecer a presença de vocês, todos os professores. Muito obrigada e boa noite a todos. Olha isso!